Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém. Um erro de comunicação ali, né? Acontece. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Vocês pararam para prestar atenção no que vocês acabaram de cantar agora? Vocês pararam para ouvir o que vocês falaram para Deus nesse momento? Eunice cantou que o Deus do impossível. Depois ela cantou que hoje Ele preparou um momento para estar aqui. E nós cremos no poder da oração, o milagre vai chegar. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, irmãos, Lucas, capítulo 18, uma parábola. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Daqui a pouco o André estará fazendo a oração pelas águas, essa campanha de águas que saram, né? Mais um passo dessa campanha. Você que está fazendo essa campanha, uma campanha muito abençoada. Há muitas passagens na Bíblia referente à água, né? Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a importância da oração e a importância de você estar buscando em Deus com persistência. Lucas capítulo 18, obrigado, irmão, falo baixinho, obrigado. Diz assim, é a parábola da viúva e do juiz iníquo. Diz assim, capítulo 18, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse em certa cidade que havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Esses escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele não fará justiça, Eles lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que assim como o Senhor esteve no louvor, Pai, falando conosco, continua, Senhor Jesus, agora usando a minha vida, Senhor Deus, para que esta parábola seja explicada e nós possamos entender, Senhor Deus, o significado dela para nossas vidas, possamos entender, Senhor Deus, o poder da oração em nossas vidas, ó Senhor Jesus Cristo. Oramos a Ti, Senhor Deus, vem Espírito Santo de Deus, abençoa as nossas vidas neste momento, Senhor Deus, abençoa nossos corações, Senhor Deus, que estejamos abertos para Te ouvir, Pai. Assim nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Presta. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. A parábola do juiz iníquo, eu preparei alguns slides para ficar mais nítido na nossa mente, porque nós vamos ter 4 lições nessa noite com essa parábola. Mas antes disso, é interessante nós entrarmos no contexto, para entendermos por que Jesus chegou a contar esta parábola. No capítulo 17, ele vem falando para os discípulos sobre os fins dos tempos. Como será os fins dos tempos?
Eles estão curiosos, estão perguntando para ele como é que vai ser. E ele vai falar para eles, ficará um no campo, vai ser difícil, vai ser problema, vai ter situações complicadas, né? Um vai estar deitado, vai, né, em dois, um vai subir, outro vai ficar, né? E ele termina no versículo 28, não me recordo agora, dizendo assim, que haverá uma grande mortandade e ali se juntará abutres, comendo aquelas carcaças de pessoas que ficaram para trás. No capítulo 18, ele continua falando assim, então, vou contar para vocês uma história. Então Jesus usa muito as parábolas, e o livro de Lucas, ele é rico nessas analogias, e nessas histórias, nessas parábolas, para ficar mais compreensível, para as pessoas entenderem. Ele usava coisas do cotidiano deles, para que eles pudessem compreender mais fácil. Então ele fala assim, vai ser problemas, vai ter dias difíceis lá nos fins dos tempos, quando chegar o fim. Vai ter momentos complicados para a vida de vocês. Mas eu vou deixar aqui agora um ensinamento para vocês perseverarem em oração. É isso que eu vou falar para vocês. Então as parábolas de Jesus, no livro de Lucas, mais ou menos 30 parábolas, são para vários tipos de assunto. Mas essa parábola para nós, eu estava lendo um livro que falava sobre várias palavras, mas essa me chamou muito a atenção. Eu já tinha ouvido dela, mas eu não tinha parado para estudar um pouquinho mais sobre esse juiz. Essa analogia que Jesus faz desse juiz iníquo. Então, nessa parábola temos 3 pessoas. Temos o juiz, temos a viúva e temos o acusador, ou o adversário da viúva. 3 pessoas. Fica fácil a compreensão para nós, né? Juízes corruptos, juízes malvados, juízes que não julgam a causa das pessoas corretamente. Vocês conhecem? Já ouviram falar sobre juízes maus? Naquela época era muito pior, porque a corrupção para eles era muito grande. Esse juiz, provavelmente, ele era um homem escolhido por Roma, e ele ganhava altos salários. Por que eu falo que ele era escolhido por Roma? Porque ele fala que ele não temia Deus, ele não conhecia a Deus. Provavelmente ele era um juiz romano, escolhido pelos romanos. Então, essa posição dele, poder que ele tinha, o torna tão arrogante, o torna uma pessoa tão má, e sobre todas as pessoas, ele acha assim que ele não precisa de mais ninguém. Esse juiz, a Bíblia diz para ele que ele é um juiz iníquo. A palavra iníquo, em algumas versões, a palavra iníquo quer dizer assim que o pecado está tão grande na vida da pessoa, está tão grande, que para ela já não faz mais diferença nenhuma. Para ela matar, morrer, né, se esquartejar alguém, para ela não importa mais. A palavra iníquo é isso. A pessoa se afastou tanto de Deus, está de tanto pecado, que para ela já não importa mais. E Jesus vai dizer que esse juiz é um juiz iníquo. Então ele é uma pessoa que não tem mais problema na vida dele. Ele acha que ele não tem mais problema na vida dele. E nós temos também a viúva. A viúva, para aquela época, representava a pessoa mais desabonada que podia ter. Porque para poder você chegar até o juiz, para você poder conversar, pedir uma audiência com o juiz, as mulheres da época não tinham essa permissão. Era um costume da época que somente os homens poderiam chegar diante do rei, do juiz. Então você vê a natureza dela, porque a Bíblia fala que ela é viúva, mas ela não tinha mais ninguém. Porque ela mesma está tendo que ir buscar a causa dela. Ela não tem filho, ela não tem um irmão, ela não tem mais ninguém. Porque homens teriam que ir lá, mas ela prefere, ela tem que buscar a situação dela. E a viúva, como todos sabem, né, se não tem ninguém por perto, o marido, se tinha posses ou não tinha, deixa ela sem nada, sem condições. E com certeza, essa situação que ela busca tanto, estava incomodando demais ela e ela precisava muito disso.
E também temos nessa passagem o adversário. O adversário aqui, para nós colocarmos, é qualquer problema que nós estamos enfrentando na nossa vida, se torna um adversário. Qualquer situação que nós estamos passando, momentos difíceis, de tribulações, de perseguições, de problemas mais sérios, são adversários em nossas vidas. Então aqui nós temos essa história contada por Jesus, e ele vai passar para eles várias lições. Mas nós compreendermos o que Jesus quis dizer para eles, eu separei 4. São 4 lições para a nossa vida. Se puder colocar para nós ali, irmão. O tema da mensagem eu coloquei assim, ó, importunando Deus. Importunando Deus. 4 lições para a nossa vida. Primeira lição: um propósito definido. Essa viúva, ela tinha um propósito definido em seu coração. Ela sabia o que ela queria, com quem ela falaria e a insistência dela que ela ia fazer. Ela sabia que somente aquele juiz poderia julgar a causa dela. Então ela tinha um propósito. Eu vou buscar enquanto eu puder, eu quero a minha justiça. Eu quero que o Senhor julgue a minha causa contra o meu adversário. Muitas pessoas, ao entrarem em oração, não sabem nem o que vão pedir. Não sabem realmente o que deseja. Fazemos, às vezes, orações genéricas. Deus abençoe a minha família, Deus abençoe o meu trabalho, Deus abençoe as pessoas que estão à minha volta. Essas são orações abençoadas? São, mas são orações genéricas, que você abre para todos. Aqui não, ela queria que ela julgasse a causa dela. Ela tinha uma causa e ela precisava que o juiz julgasse essa causa dela. Nós devemos fazer isso diante de Deus. Essa semana nós tivemos na terça-feira em um momento de oração, o Samuel estava passando com uma virose, já há alguns dias já, ele passando com diarreia. E eu, em nenhum momento, eu clamei a Deus. Eu falava, Deus abençoe o Samuel, Deus cura o Samuel. E isso se estendeu por uma semana, essa diarreia dele. O menino, que sabe que uma criança novinha, é muito ativa, ela não para, né? Criança, quando fica doente, se ela se entrega, porque ela ficou doente realmente. E na terça-feira, eu vim aqui diante de Deus, dobrei meu joelho, e eu clamei por esta causa. Falei, Deus, eu te peço, Pai, no teu santo e poderoso nome, eu quero a cura para o meu filho. Cura lá, filho. E eu clamei, irmãos. Eu persisti nesta oração na terça-feira. Ao voltar para casa, eu, com a família, a gente conversando e tal, ele estava um pouquinho caidinho, um pouquinho, criança não para. Mas, eu vendo ele alguns minutos depois que eu estava lá em casa, eu comecei a notar nele o semblante mudar. No meu coração. No meu coração, eu já comecei a enxergar o que Deus estava fazendo na vida dele. Deus olhando para a minha oração e atendendo aquele pedido que eu fiz para ele. Uma causa específica. Deus, eu quero para este momento, eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre. Então, o motivo de você estar vindo hoje na igreja, esse tempo esperado e aguardado por Deus, como eu sempre falo de vocês estarem aqui, é para falar para vocês que esta causa seja específico para Deus. Se o teu sonho, eu gosto muito de falar sobre projetos, sobre sonhos. Se você tem o teu sonho, eu conversava com o André essa semana, e nós falávamos sobre futuros nossos, de termos nossas casas, de termos nossas coisas. A gente falava, nós precisamos colocar na nossa mente aquilo que nós realmente desejamos, mas colocar, eu vou usar o exemplo da casa, você tem que sim, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero uma casa que tenha 3 quartos, um quarto vai ter banheiro, outro quarto não vai ter banheiro, um quarto vai ter 4 metros quadrados, o outro quarto vai ter 10 metros quadrados. Você começa a projetar esses detalhes e aguarde para você ver as coisas começarem a acontecer. Então essa viúva, ela tinha um propósito definido.
Ela sabia que ela tinha que buscar justiça diante do juiz iníquo, não desistindo até alcançar o seu objetivo. A Bíblia vai dizer que ela era incansável. Ela estava todos os dias buscando a Deus, buscando esse juiz. Ela estava buscando. Você vem todos os dias na igreja buscando a Deus. Você está aqui firme, está aqui no propósito da campanha das águas que saram. Você está incansavelmente na presença de Deus buscando Ele. Deus não está deixando de te ouvir. Deus está preparando um momento para acontecer o seu milagre. É essencial termos clareza em nosso objetivo e perseverarmos na busca da vontade divina, mesmo diante das adversidades e aparentes demoras. Há situações que parece que faz muito tempo que a gente está pedindo. Ah, Deus, quanto tempo faz que eu peço isso e não alcanço? Mas você já perguntou para Deus se é da vontade de Deus isso que você tem pedido para Ele também? Já falou, já se ousou a perguntar isso para Deus? Deus, é da tua vontade que isso aconteça na minha vida? Porque muitas vezes nós queremos que o nosso desejo seja o desejo de Deus, mas para isso acontecerá problemas na vida de outras pessoas, prejudicaremos outras pessoas. Daí você acha justo acontecer isso para beneficiar um problema seu? Jesus vai dizer em João que tudo que pedires ao Pai, Ele atenderá, para que seja glorificado o Filho. É no nome de Jesus que nós conseguimos, para que o Filho seja glorificado. Às vezes esse teu desejo vai glorificar Jesus Cristo mesmo? Você vai conseguir? O segundo lição que a gente aprende é a persistência na oração. A persistência demonstra nossa confiança e dependência em Deus, reconhecendo sua soberania e bondade. Há necessidade de perseverar constante nas nossas orações, mesmo em dias de aparentes silêncios de Deus. Aqui vai dizer que Jesus vai falar que quem busca dia e noite, orando sem cessar. Tessalonicenses 4,17, se eu não me falha a memória, ele fala, orai sem cessar. Ah, mas então, Jean, eu tenho que passar agora 24 horas orando? Não, irmãos. É mais uma analogia que Deus usa, que Jesus usou naquele momento. Mas, a todo momento que você tem a oportunidade de estar na presença de Deus, buscando Ele, coloque esta causa. Se você tem a opção de vir para a igreja ou fazer outra coisa que não seja de Deus, aí você está perdendo uma oportunidade de você estar orando sem cessar. Primeira coisa que você faça ao levantar pela manhã, irmãos, não pegue o celular, agradeça a Deus. Ao abrir os teus olhos, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado, o Senhor me despertou. Muitas pessoas não despertam. A primeira coisa que você deve fazer é colocar o dia diante de Deus para Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Quais serão as pessoas que Ele colocará no seu caminho para que seja para abençoar a sua vida e para você abençoar a vida delas? São orações simples que nós fazemos em poucos minutos, mas que fazem uma diferença no decorrer do nosso dia muito grande, irmãos. Nós não sabemos quanto de livramento que nós tivemos durante aquele dia, ao nós chegarmos à noite para dormir. Nós não sabemos, irmãos. Esse dia nós voltamos de Foz do Iguaçu com a Camila, e ela vinha dormindo no carro, naquele trecho. Nós estávamos chegando em depois de Beltrão, Marmeleiro. E você passa por um desvio ali em Marmeleiro, e ela estava dormindo. Quando eu cheguei perto do trevo, passou um caminhão, eu esperei, eu aguardei, não vinha nada de um lado, e eu vi uma moto. Mas, sabe, irmãos, sabe aquele lapso, aquele segundo de bobeira que dá em você? Eu arranquei o carro. E nesse momento a Camila acordou. E ela falou, olha a moto. E eu parei o carro na hora. Se ela não fala, olha a moto, eu teria batido na moto naquele momento. Não seria um acidente muito grave, porque o carro estava arrancando e a moto estava entrando devagarzinho. Mas, olha o detalhe, irmãos. Eu vim glorificando a Deus depois desse momento.
por causa que foi na questão de um segundo dela acordar justo naquele momento para ela falar assim, olha a moto. Daí você acha assim, foi a Camila? Deus usou ela. Não sabemos às vezes o que Deus pode livrar no momento, mas há momento que você vai sair de casa, Deus, entrego em tuas mãos, guarda a minha saída, guarda a minha chegada, cuida, Senhor Deus, da minha vida, abençoa, Senhor Deus, essa viagem. Faça sempre, irmãos, vocês vão ver, sentir a diferença que é esses momentos e você estarem compartilhando com Deus o teu dia. O terceiro, tempo com Deus, tempo de Deus, tempo de Deus. Muitas vezes ansiamos por respostas imediatas às nossas orações, mas o tempo de Deus não se submete às nossas pressões ou limitações humanas. Assim como a natureza segue o seu ritmo próprio, a vontade de Deus acontece no tempo perfeito, moldando-nos e preparando-nos para receber as bênçãos de maneira oportuna. Muitas vezes as pessoas assim, Deus, como eu queria um carro novo, 0 quilômetro, como eu queria uma Ferrari. Quem aqui deseja uma Ferrari? Quem aqui deseja um carrão? Só eu que desejo? Só eu? Vocês não querem, irmão? Vocês não querem uma bênção grande? Mas quando eu falava isso, que eu queria uma Ferrari, quando eu era mais pequeno, eu não entendia muitas coisas, eu não sabia que um IPVA de uma Ferrari é mais ou menos 30 mil reais que você tem que pagar. Depende do modelo. A 40, 50 mil reais. Há carros que chegam de IPVA 150 mil reais só do IPVA, sem falar na manutenção. Será que nós estaríamos preparados financeiramente, então, para poder ter essa Ferrari? Ou se alguém ganhasse para nós essa Ferrari, nós poderíamos manter ela ou teríamos que vender? Daí você fala, recebi uma bênção de Deus, mas não posso usar. Estão entendendo, às vezes, como Deus tem que preparar nós para podermos conquistarmos as nossas bênçãos? Não é no momento, muitas vezes, que nós precisamos, que nós queremos que as coisas vão acontecer. Há coisas que acontecem depressa. O versículo fala por isso. Deus vai atender você depressa. Mas tem situações de sonhos nossos que não, que precisam ser movimentados, coisas ao nosso redor para acontecer aquele milagre. Às vezes você vai levar anos para conquistar, porque existem situações que precisam ser feitas para poder conquistar. Então aprenda a entender que se o silêncio de Deus está acontecendo com a tua vida, também é resposta de Deus. O silêncio de Deus nas suas orações também é resposta. Entenda que Ele está te preparando, Ele está te moldando. Falei assim, não conseguiu, não deu certo. Corríamos com o Credivaldo esse dia atrás, e ele contando das bênçãos do trabalho dele, da empresa dele. Ele falou assim, meu Deus, Jean, quantas maravilhas Deus tem feito. Eu sempre desejei o meu negócio. E hoje, ele é mais daquilo que eu pensei. Ele falou. Eu falei, é claro, irmãos. Deus realiza os nossos sonhos e faz aquilo além do que pedimos ou pensamos. Deus faz isso nas nossas vidas. Aprenda a esperar no tempo de Deus. Ele nos está nos ensinando a ter paciência, humildade e confiança em seu amor e cuidado por nós. Quarto e último, para nós já estarmos por fim, confiança na justiça divina. Lucas 18, 7 ou 8, vai dizer assim, Jesus está falando, está vendo esse juiz iníquo? Vocês viram o que esse juiz fez por essa viúva? Essa viúva estava lá clamando, importunando ele fala que ele não queria nem saber, não aguento mais ela bater na minha porta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atender ela, porque eu não aguento mais de tanto que ela está me importunando, de tanto que ela está pedindo, de tanto que ela está orando, de tanto que ela está falando. Não aguento mais. Jesus fala assim, eu vou fazer justiça. Esse juiz iníquo, pecador, não é temente a Deus, é um ímpio, atendeu o pedido daquela viúva que necessitava. Jesus vai dizer, se ele, que não tem Deus, não tem amor no coração, atendeu o pedido dela, o que fará Deus? O que fará Deus diante da causa daqueles que pedem por Ele, daqueles que clamam por Ele, daqueles que estão pedindo socorro,
da viúva, do necessitado, das situações que nós estamos passando. Você pensa às vezes que Deus não está te ouvindo? Deus está te ouvindo, irmão. Deus está ouvindo a sua oração. Não é em vão aquilo que você tem colocado diante dele. Não é. Eu posso crer nisso, irmãos, que eu estou falando para você. É alguém, essa palavra está sendo liberada aqui na nossa noite. Deus está ouvindo. Nos dias de clamor que você tem feito por Ele, nos dias que você tem clamado por essa situação que você está passando, Deus está te ouvindo. Mas Ele está dizendo para você, aguarde, eu tenho que momento para poder entregar para você essa bênção. Permaneça firme. Muitas vezes Ele está nos testando. Porque Ele vai encerrar o versículo, essa parábola, dizendo, achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Olhe para esses bancos vazios aqui, irmãos. São vários bancos vazios nessa igreja. Uma igreja que tem 40 anos a mais de história. Está faltando pessoas aqui? Quantas pessoas nós estamos sentindo falta neste momento? Muitas dessas pessoas desistiram no meio do caminho. Muitas dessas pessoas desanimaram por não terem que esperar, por não aguentar esperar o tempo de Deus. Olhar assim, Deus não vai me atender. Eu vou sair daquela igreja, eu vou sair dos caminhos, porque Deus não vai me atender. Muitas vezes a bênção estava pertinho de acontecer. E o inimigo, sabendo que a pessoa ia acontecer um milagre na vida dela, vai lá e põe desânimo. Muitas vezes atribuem muitas coisas ao diabo, mas o diabo, irmãos, ele só quer te distrair. Se ele te distrair de um momento, é o momento que você perde a sua bênção. Oração sem cessar, a todo momento, é uma luta, é uma guerra. Eu admiro os irmãos que passam horas orando. Eu admiro, porque eu sinto uma guerra comigo espiritual grande quando eu vou para a oração. É difícil, às vezes, a permanência naquele momento. É difícil. Porque o inimigo sabe que se você clamar diante de Deus, você vai conquistar o seu milagre, e você vai ser mais fortalecido, e você vai testemunhar esse milagre para as pessoas, e mais pessoas vão querer conhecer esse Jesus que salvou a sua vida, que fez o milagre na sua vida. E isso ele tenta distrair. Como que ele distrai muitas vezes hoje em dia? Redes sociais, internet, televisão, bem facinho. Horas, Instagram, 2, 3, 4. O Instagram, ele te mostra quanto tempo você passou nele ali. Quantas horas você passou nele. O aplicativo da Bíblia que eu tenho, ele conta quantos dias você acessou a Bíblia. Quantos dias. Pensa no tribunal de Deus, nós chegando lá diante dele. Nossa, mas esse período você poderia estar orando sem cessar com ele, e você não esteve. Então a confiança na justiça divina é a certeza que Deus é justo em todos os seus caminhos e decisões. Essa confiança implica em acreditar que Ele age de acordo com a sua perfeita sabedoria e amor, mesmo quando não entendemos os seus propósitos imediatamente. Confiar na justiça divina significa depositar a nossa fé na capacidade de Deus para nos fazer o que é certo e bom, mesmo diante das aparentes injustiças e dificuldades que enfrentamos. Sabemos que Deus promete que vai fazer justiça aos seus filhos, e a sua palavra é verdadeira. Assim podemos descansar na certeza que Ele sempre age em nosso favor, conforme a sua vontade soberana. Queria colocar para vocês aqui alguns versículos, para nós podermos meditarmos junto. Mateus 7,7, conhecidíssimo. Peçam, ele será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O próprio Jesus deixou esse ensinamento no Sermão da Montanha para nós, irmãos. Falando para você, peça, ele será dado. Bata, a porta vai abrir. Busque essa causa de vocês que vai acontecer esse milagre na sua vida. Busque sem cessar. Jeremias 29:12 diz assim: então vocês me invocarão,
e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias diz assim, ó, vocês me invocarão. Como? Se aproximando. Deus está falando. Como que eu vou conseguir? Se aproximando de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Não tem outro jeito, irmãos. Oração. Não existe outra forma de você ter intimidade com o Pai, de ouvir Ele, de poder receber dEle, se não for na oração. Oração, podemos fazer duas palavras, orar, falar, e ação, tomar a atitude. Não adianta, irmãos, se nós quisermos termos um relacionamento com Deus, nós temos que estar orando, buscando Ele constantemente em todas as situações da nossa vida. É isso que Deus está falando para nós, nos aproximarmos dEle. Mateus 21, 22 diz assim, ó, e tudo que pedires na oração, crendo o recebereis. Aonde que você vai pedir? Na oração, no momento com Ele. Fecha a porta do teu quarto, ninguém está vendo lá, aquele momento, vai lá e entra no teu quarto, e agora é a hora de você clamar, ninguém está vendo, ninguém precisa saber. Só você e Deus, para Ele ouvir o seu milagre, e o milagre acontecer. Para nós encerrarmos, eu queria ler mais um versículo, que está no slide, 1 João, capítulo 5, 14 e 15. Diz assim, Deus nos ouve quando nos aproximamos dEle, buscando em oração. Ele nos chama à ação para persistirmos na fé, confiando que Deus é fiel, e Ele responderá aquilo que pedimos. Amém? Creia, irmãos. Ele irá responder aquilo que você pediu. Amém? Fique de pé, irmãos. Vamos orar nesse momento. Vamos estar orando agora pela campanha. Meu irmão André estará orando neste momento. Você que trouxe sua água, está no banco, quer trazer aqui na frente agora nesse momento para estar orando. Os obreiros da igreja, se quiserem, já está aqui, já diante do altar, para estar orando pelas águas. A irmã Guilhermina, André, Cleo, a pessoa da intercessão ali, a mãe e o pai, que são os líderes de intercessão, está nesse momento orando. Vamos orar então, irmãos. Quer subir aqui, André? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, glorioso é Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso és Tu, Senhor Jesus. Grandioso és Tu, Senhor Deus. Meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, por essas orientações, Pai querido, para como nós poderemos vencer, Pai querido, como que nós conquistaremos o nosso milagre, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essas 4 lições que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor Deus. Existem muitas outras, Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, mas hoje, Senhor, nós queremos essas que nós precisamos para a nossa vida, Pai, é persistirmos na oração, é sabermos o propósito bem definido, Senhor Deus, é termos a comunhão contigo, é acreditarmos na sua justiça, Senhor Deus, e nós vamos aguardar o tempo de Deus, que eu sei que é perfeito e agradável, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor Deus, por essas águas que estão aqui à frente, Senhor Deus. O pessoal trouxe, Senhor Deus, os irmãos trouxeram essas águas, ó Pai querido, crendo, Senhor Deus, que através do seu santo e poderoso nome, Senhor Jesus, elas alcançarão o milagre, Senhor Deus Todo-Poderoso. As águas que saram, Senhor, sararão as nossas vidas, Pai, sararão a nossa vida, Senhor, sararão o nosso corpo, Senhor, trarão o milagre para a nossa vida, ó Senhor Jesus. Assim nós oramos a Ti, Senhor Jesus Todo-Poderoso. Eu agradeço, Senhor Deus, este momento que o Senhor me deu, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus. E eu louvo a Ti com as palmas, Senhor Deus, neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. As palmas, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.